Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da série Conhecendo o CMT. Hoje nós temos a oportunidade de conversar um pouco mais com o Thiago Faganello, que é sócio da área de litígios e contencioso do escritório de Porto Alegre. Thiago, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite. Thiago, como você sabe, o objetivo dessa série é conversar, fazer um bate-papo. E eu tenho começado normalmente pedindo para os colegas falarem um pouco da infância, né? Então, como é que foi o Thiago lá quando pequeno, no colégio? Era um aluno lá mais dedicado, mais da turma do fundão? Como é que era o Thiago lá do colégio? A minha infância foi toda no interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, foi basicamente, fui uma criança que teve aquela rotina típica de uma cidade do interior. Conhecia aquela questão de os amigos muito próximos, brincar na rua, as famílias se conhecerem, a gente ter sido colegas por um longo período, quase uma década, alguns, até outros mais. E foi uma infância muito boa, assim, bastante bucólica. Eu convivi bastante, a família tem propriedade rural no campo, passava bastante tempo com a minha avó, às vezes ficava um mês passando férias com elas, ela e minha tia-avó, que moravam juntos. Então foi uma infância muito boa, assim, no colégio eu sempre fui na média, era um aluno bom, acima da média, assim, de entregar. Gostava de sentar no fundão, isso é até meio contraditório, às vezes, normalmente quem senta no fundo vai mal, mas eu sempre gostei dessa parte mais descontraída do fundo. Sempre procurei levar o estudo a sério, assim. Isso foi uma mensagem que meu pai, minha mãe e minha avó sempre passaram, que é a gente conhece muito discurso, que é aquilo que a gente pode deixar para vocês, acima de tudo, né? E procurei aproveitar todas as oportunidades que eles me passaram em relação a essa mensagem e questões de estudo, assim, colégio, dedicação, leitura. Então, acho que eu aproveitei muito bem, assim, acho que foi um ciclo muito bom. E como é que foi no momento de decidir a profissão, a escolha pelo curso de Direito? Tem outras pessoas na família da área jurídica? Como é que foi na época do vestibular? Nos fala um pouco dessa época. Os meus pais, o meu pai é funcionário público e é agricultor, né? Minha mãe no setor de administração, a minha avó não teve formação jurídica, não teve formação alguma, né? Acho que primeiro grau incompleto naquela época. Eu tenho alguns tios que são advogados, mas muito a parte de definição não passou por familiares jurídicos que trabalham na área jurídica influenciarem. Foi algo que desde o início sempre me chamou a atenção, o direito, principalmente pelas possibilidades, não pensando assim, se eu não der certo numa área, eu tenho a outra, mas você dentro do direito pode fazer um mix ou uma mistura de diversas atividades que você pode trazer para dentro do direito. Isso sempre me chamou a atenção. E principalmente quando, ou lendo alguma coisa, você via lá que é um artigo de história, às vezes escrito por um advogado, um artigo de sociologia escrito por um advogado. E isso sempre deu a formação jurídica, pelo menos mais tradicional, ela sempre te entregava com um estofo, né, uma robustez de estudo. E, de fato, assim, a advocacia, né, desde a mais tradicional a mais sofisticada, sempre era algo que me chamava a atenção. Por mais que com 15, 16 anos, 17, a gente não tenha a noção completa disso, né? Mas tem pelo menos uma ideia muito preliminar do que pode ser. E, de fato, eu fiz aqueles testes vocacionais e sempre indicavam o direito, economia e sociologia. Tanto que depois sociologia eu cheguei a fazer um ano, mas aí com a rotina jurídica acabava sendo muito intensa e eu acabei permanecendo no curso que era a primeira escolha, que era o direito. Nos fala um pouco então já no curso, né? No curso de Direito, nos fala do Thiago universitário, como é que foi? Eu fazia faculdade de noite, quando eu entrei na faculdade, eu tinha por objetivo sempre trabalhar de dia, né? Fazer estágio e de noite a faculdade. Então, eu comecei a estagiar no terceiro semestre, se eu não estou enganado. E as primeiras disciplinas do direito foram bem interessantes, porque são aquelas disciplinas mais introdutórias, mas que te dão
um pouco mais de visão de história do mundo. As disciplinas tradicionais de introdução ao estudo de direito trazem os clássicos. Eu fui atrás de todos, lia, muitas vezes não entendia nada, né? Porque às vezes era uma leitura, linguajar todo muito novo para nós. Mas os primeiros semestres foram bons, né? Foram bem interessantes. Eu também, seguindo a minha linha de primeiro, segundo grau, sempre procurei me dedicar bastante aos estudos. Sentava no fundão também na faculdade, aí eu confesso que fiz mais bagunça no que no primeiro e segundo grau, mas continuava indo bem, eu nunca esqueço as primeiras notas, os professores, quem senta no fundo, vem com uma nota mais baixa, né? Aí quando vinham as notas assim, vi que estava no fundo, tem alguma coisa de errado, né? Ou tá colando, então... Foi também um período bom, o início da faculdade, e depois a parte de estágio, quando eu comecei a estagiar, é bom porque te dá uma visão de mundo. E ali você começa, os estágios são determinantes, eu acho, junto com alguns professores que você tem na faculdade, porque eles começam a dar um encaminhamento para aquilo que você quer. Por exemplo, eu fiz 2 estágios em órgãos públicos que eu fiquei, um acho que foi 2 dias e o outro acredito que tenha sido 3 dias. Uma longa experiência. Longa experiência. Eu tinha 2 dias em um órgão e 3 dias no outro, eu cheguei à conclusão. Não, é isso que eu quero. Né? Isso é bom, porque ajuda a dar um endereçamento. Né? E como é que foi o início aquele momento que todos nós nos vemos tendo que sair da faculdade, ingressar na vida profissional, como é que foi o início da carreira profissional aí já como advogado? O início da carreira, ele está um pouco em conjunto, tá um pouco vinculado a meus últimos 2 anos de faculdade, porque foi ali que eu tive certeza a linha que eu queria seguir, né? Eu fui aluno do Luciano e foi um fator determinante, acho importante comentar isso. De fato, você pode estar um pouco em dúvida e ali foi um momento, eu gosto de direito empresarial, gosto de direito civil, o direito, e não do tradicional, tem que ser um negócio diferente, tem que buscar outras fontes. E eu era estagiário de um pequeno escritório de advocacia que tinha um viés muito não jurídico, voltado para negócios. Muitas vezes nossas atividades eram mais extrajurídicas, de um modo geral, né, do que propriamente aquilo que o estagiário faz, de a petição, vai para o fórum, aquela formação bem tradicional. Fui efetivado no escritório, fiquei por mais 1 ou 2 anos, eu formei em janeiro de 2008, eu fiquei até início de 2010, e quando eu vim para o CMT a convite do Luciano. Nós nos encontramos num evento, aquelas coisas da vida, a gente se encontrou no evento da PUC, onde era o antigo LabMec, Laboratório de Mercado de Capitais. E aí ele me convidou, e eu topei, e até hoje estou aqui, mais de uma década. E foi um início, assim, essa minha transição foi bem interessante do outro escritório para cá. Até as primeiras atividades como advogado, de fato, vincularam muito aquilo dos meus últimos 2 anos de faculdade, o que eu pretendia. Eu não tive uma frustração de largada. Que muita gente tem no direito, espera uma coisa, se forma e ao final vê que não era aquilo que eu queria. Eu tive uma confirmação daquilo que eu esperava. Nessa linha, Thiago, o que até hoje o Thiago carrega, o que você carrega daquele estudante universitário ali? Quais são as lições ou determinados padrões ou determinadas características que você adquiriu lá atrás e que você acha que você carrega até hoje como advogado? Eu acho que existem alguns pontos, mas uma que eu acho assim, que determinante, que é um pouco também da minha formação ali, quando eu era pré-adolescente, adolescente, a questão de ir atrás de informação e leitura. Eu acho que isso a faculdade poderia nos ter desenvolvido mais para conjugar informações, buscas, às vezes ela se tornou muito de manual. Mas acho que a questão, ir atrás de informações determinantes, a leitura em si, isso é algo que a faculdade de Direito nos obrigou muito a ler, e é isso que eu carrego comigo. 2, né, em especial por alguns professores, a vida real não é o que de fato está nos livros, né? E 3, para sobreviver nesse mundo do direito de hoje, a formação jurídica tradicional não é suficiente. Acho que isso,
Acho que o que fica de principal característica é que, da minha formação jurídica, é que tem que ir além do direito. Basicamente, assim, aquilo que a gente aprendeu não é o suficiente, né? O que nos ensinam na faculdade não é o suficiente, tem que beber em outras fontes. E nessa linha, o que é ser advogado para você hoje? Um advogado de litígios, de arbitragem, de contencioso como você é. O que é ser advogado hoje? Acima de tudo, é resolver um problema, né? Da maneira mais eficiente possível para o cliente. E o que é a maneira mais eficiente? Ganhar, olha, mas ganhar em 10 anos ou fazer um acordo em 1 ano, né? E tu encerra o problema desde já. De fato, esse pensamento, muitas vezes, que a gente tem de esperar uma sentença, o trânsito em julgado, o processo judicial é demorado, você tem que conjugar com as expectativas do cliente. É isso que ele precisa? Sim. Não? Ah, se não, o que a gente tem que fazer, né? É um pensamento mais estratégico, teoria dos jogos que a gente aprende na economia, né? O que a gente pode trazer para uma solução mais eficiente, rápida e menos custosa, ou que gere menos consequências para o cliente. Essa acho que é a mensagem que fica, né? Às vezes uma boa sentença em 10 anos não é bom, né? A sentença pode ser boa. Eu tinha um professor na faculdade de processo civil que dizia isso. Ah, você tem a sentença, coloca num 4. O que você vai fazer com ela, bom, é outra coisa. Tiago, agora um pouco fora da área do direito, quais são os seus outros interesses, hobbies, hábitos que não têm relação direta com o direito, necessariamente, mas que você acha que ajudam a formar quem você é? Eu acho que para o advogado, a função do advogado é, em certo ponto, estressante. Ela nos exige fisicamente e mentalmente. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria é exercício físico, assim. Não é para ser um mega atleta, mas eu acho que ajuda a gente a relaxar, botar o pé no chão. Eu acho que exercício físico é essencial. 2, leituras. Eu leio muita coisa além do direito, de tudo, de psicologia, filosofia antiga, ficção, romance, biografia. Acho que isso é determinante, porque isso nos enriquece como pessoa e muitas vezes nos ajuda a pensar de uma maneira diferente, principalmente quando você lê livros da área não jurídica, né? Eu gosto bastante de escutar música também, e até sou bem eclético em relação a isso, de música clássica a rock tradicional. Então, acho que gosto bastante. E uma coisa também que para mim é essencial é a vida em comunidade. Assim, acho que a gente precisa, e talvez pela minha criação no interior, ser descendente de italianos, é mais uma questão epidérmica, assim, tem que estar sempre com pessoas. E eu acho que isso é determinante, e por mais que nós estejamos hoje num mundo de migração, para cada vez mais para questões online, a sensibilidade pessoal de contato, encontrar amigos, as pessoas, isso deve ser mantido o máximo possível, né? Isso é determinante, acho. Tiago, já então agora nos encaminhando para o final, a pergunta que eu queria fazer para você é: o que você daria, que conselho você daria, que palavra você transmitiria àquele estudante lá que está quase terminando, ou está entrando no curso de Direito, ou está agora saindo? O que você diria para aquele Tiago que estava lá na época da faculdade, depois desse tempo transcorrido de carreira? A mensagem assim, especial é que o direito não se resume ao direito em si. O fim não é nele mesmo, né? Acho que a gente tem que pensar o que está por trás de todo o direito, né? Às vezes a gente gosta, principalmente pela formação, de ficar brincando. Tem a tese jurídica Y, tese jurídica X. No final, o cara quer fazer um empreendimento, né, a 100 metros daqui. Como é que nós vamos colocar isso de pé, né? Eu tenho um processo, só que o processo é muito importante para o cliente, né? O cliente está numa crise econômico-financeira. Como é que eu faço para salvar esse cliente? O que a gente faz para poder reestruturar, né? Então, a questão é, o direito é uma ferramenta, um instrumento para a nossa vida em sociedade, para a gente poder realizar negócios, e o advogado, né, aí eu acho que eu sempre digo, é um facilitador. Nós temos que trabalhar como a gente estivesse lubrificando as operações, os negócios, né? Tem um conflito, ok, tem a outra parte, mas na medida do possível a gente tem que tentar lubrificar essa relação
para tentar que as coisas destravem e andem bem. Acho que, acima de tudo, essa é a nossa função hoje. Tiago, obrigado. Obrigado, Rafa. Um abraço.